Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de saudar a vinda da Sra. Eurodeputada aqui ao Parlamento. É absolutamente central. Como referiu há pouco o Sr. Deputado Vitalino Canas, aprofundámos estas discussões, a relação entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais e saudar também o âmbito do relatório e a forma como ele está elaborado e a profundidade quando os vários temas são analisados, porque ele é absolutamente central no momento que vivemos. E não podia concordar mais com a Sra. Eurodeputada relativamente à necessidade de acelerarmos o crescimento no espaço europeu. Há aqui uma discussão que gostaria de aproveitar e que se encontra no âmbito do relatório, a sua vinda aqui, para que possamos, no fundo, tentar gerar um consenso alargado em relação àquelas questões que são centrais, no fundo, para acelerar o crescimento na economia nacional e a geração de emprego. Há uma discussão que tem vindo a ser feita, que é qual é o papel da procura interna e, em particular, do consumo numa aceleração do crescimento no espaço europeu. E essa é uma discussão que é absolutamente atual. Ora, nós identificamos um modelo diferenciado no espaço europeu. Temos um conjunto de países no centro da Europa com uma posição excedentária ao nível da posição líquida externa, isto é, um histórico de um excedente comercial na última década, e estamos a falar de países como é o exemplo da Alemanha, com um nível de poupança muito elevada e com um patamar de consolidação orçamental absolutamente sustentável. E estes países, estou a dar o exemplo da Alemanha, mas é um conjunto ainda vasto de países, que permite que o espaço europeu na sua globalidade seja um espaço competitivo, seja um espaço que no seu conjunto tem uma posição excedentária, em termos de posição externa, que permite necessariamente a esses países poder apostar no investimento, poder apostar no consumo como uma alavanca também de crescimento para todo o espaço europeu. Não há dúvida quanto a isso. E, portanto, e o relatório lança precisamente esta discussão, que é absolutamente central. Há ainda uma capacidade que não está a ser utilizada por um conjunto vasto de países do centro da Europa que pode ter um efeito de spillover, ter um efeito de alastrar positivamente esse aumento da procura interna ao resto do crescimento no espaço europeu. Mas depois há um conjunto de países, como é o caso da economia portuguesa, que tem uma posição líquida externa negativa, fortemente negativa, resultado de um histórico de mais de 15 anos de saldos de déficits comerciais, que tem uma posição de excesso de endividamento. Não falamos apenas do endividamento público, que está quase ao nível dos 130% do PIB, mas também do setor privado, das famílias e das empresas, que não lhe dá, digamos assim, espaço para poder, eu já vou, portanto, no fundo, enquadrar esta conclusão, para poder apostar apenas na procura interna e no consumo em particular, como essa alavanca de crescimento. E porquê? Ora, quando um país como Portugal, que tem um patamar de investimento, que é 4 pontos percentuais em termos de peso no produto, inferior à média europeia, que tem uma capacidade instalada muito inferior também à média europeia, e tem um nível de produtividade no trabalho de cerca de inferior a 70% da média europeia, €1 a mais de consumo vai ter um efeito mais forte ao nível das importações, porque os nossos parceiros têm mais produtividade, têm mais capacidade instalada e têm, simultaneamente, um nível de investimento muito elevado. Portanto, vai acabar por se traduzir necessariamente num aumento maior das importações do que o efeito de aumento da atividade económica específica ao próprio país. Aqui acontece precisamente um paradoxo. Porquê? Porque se o consumo efetivamente representa cerca de 65% do peso do produto da economia nacional, o que levaria à primeira análise a apostar no consumo como um vetor de crescimento, porque tem um peso substancialmente elevado, é a componente do PIB com maior peso, esse consumo, sempre que acaba em importações, traduz precisamente uma redução do PIB, porque sabemos que as importações aparecem a subtrair na formação do produto interno bruto. Portanto, esta é uma limitação da economia nacional e, portanto, o que nós assistimos ao longo dos últimos 18 meses tem sido, naturalmente, uma evolução do consumo muito acelerada, até mais acelerada do que aquilo que gostaríamos. Nos últimos, digamos assim, 9, 10 meses assistimos ao consumo a crescer mais que o rendimento disponível das famílias, o que significa
novamente temos um problema porque há um empobrecimento sempre que há um aumento do consumo acima do aumento do rendimento disponível e, portanto, a discussão que gostaria de aproveitar a presença da senhora eurodeputada aqui nesta comissão para que possamos aprofundar é precisamente a existência deste modelo diferenciado de aposta no crescimento, onde efetivamente há um conjunto de países no centro da Europa onde seria muito positivo uma aposta no procura interna, porque essa procura interna vai naturalmente resultar no aumento das trocas comerciais com outros países como Portugal. Mas há um conjunto de outros países, como é o caso da economia nacional, onde realmente as exportações, apesar de terem um peso no produto inferior ao consumo, pesando cerca de 43% do produto, quando o consumo pesa 65%, terão um efeito mais gerador de emprego, mais indutor de atividade económica e mais indutor de um reequilíbrio da nossa posição externa do que o consumo por si, porque sabemos que o consumo vai acabar em mais importações, dado o facto de haver um nível de investimento muito inferior em Portugal, que existe nos nossos parceiros europeus, e haver uma capacidade instalada também muito inferior. Portanto, este modelo é um modelo que pode ser aplicado sempre que não existe a livre circulação de bens e serviços. Havendo essa livre circulação de bens e serviços, qualquer aumento do consumo num espaço comunitário único terá uma tradução no aumento do nível de atividade económica, mas não específico à economia nacional. Portanto, esta era a discussão e que eu queria aproveitar para ouvir também a senhora deputada, nesta dualidade, e portanto não podia concordar mais consigo quando aposta num espaço europeu sedentário. O consumo é absolutamente central, a procura interna é absolutamente central, nos países que têm esse espaço, em países que têm uma restrição financeira, não ativa, porque há neste momento excesso de liquidez, mas histórica, dados os desequilíbrios que existem, tem que haver realmente uma modelização distinta. Depois gostaria também de reforçar também que partilhamos precisamente as preocupações que elencou em relação à necessidade de aprofundar a União Bancária. Se é verdade que o custo de financiamento da economia nacional tem vindo a cair substancialmente, ainda há um diferencial entre o custo de financiamento das nossas empresas e do centro da Europa, o que deixa precisamente o nosso tecido empresarial ainda numa situação em matéria de custos de financiamento menos competitiva e, portanto, o avanço do terceiro pilar da União Bancária, o Fundo de Garantia de Depósitos Europeu, era absolutamente central, mas sabemos que também nesse campo partilhamos as mesmas preocupações e, portanto, temos que no fundo, apostar, criar condições para que o calendário de implementação do terceiro pilar da União Bancária possa ser ele mais célebre. Há uma terceira questão, com a tolerância do Sr. Presidente, que já estou a ceder, tem a ver com uma questão que a Sra. Eurodeputada também lança, que tem a ver com a necessidade de aumentar a produtividade e de Portugal ter uma progressão salarial em linha com o aumento dessa produtividade para não perder competitividade. Isto é, concordamos que efetivamente temos um problema de produtividade que é 2/3 da média europeia, que a aposta tem que ser necessariamente pela produtividade. Concordamos também que é necessário que continue a haver uma progressão do nível salarial, e eu julgo que isso é absolutamente consensual, mas a principal preocupação é que essa progressão não seja feita acima do nível do aumento de produtividade para que nós não percamos competitividade. E nós vemos com alguma preocupação que este ano, não é uma tendência que se tenha verificado, mas que este ano, por exemplo, a produtividade avance menos que o aumento salarial, porque isso, para um país que tem uma produtividade muito abaixo da média do espaço europeu, prejudica-nos e levar-nos-á, eventualmente, a prazos a perder cotas de mercado. E, portanto, esta também é uma discussão que eu julgo que há um consenso em substância alargado, no sentido de alinhar a produtividade com a evolução salarial, mas a questão, no curto prazo, tem sido vivida com muita preocupação, porque a realidade é que vemos que essa relação entre essas duas variáveis não está a avançar à mesma velocidade e, portanto, que assistimos que em Portugal, infelizmente, pelo menos no curto prazo, a produtividade está a crescer metade do aumento das remunerações, o que nos deixa numa posição mais vulnerável. Muito obrigado.